Primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a participação, o interesse de todo mundo. Meu nome é Jade Araújo Souza, sou geóloga. Eu faço parte da equipe MS da Datamine Brasil. Essa equipe MS é Intelligent Mining Solutions. Ela engloba soluções corporativas da Datamine, então abrange produtos desde a exploração até a venda do produto final, atuando em todas as etapas, né, da cadeia de valor da mineração. Hoje eu vou estar apresentando o webinar Determinação dos fatores F1, F2 e F3 de reconciliação, com o apoio da nossa solução Reconcilor, versão 9, que é a ferramenta de reconciliação da Datamine. Durante o webinar eu vou falar sobre o que é reconciliação, seus objetivos e como que os fatores de reconciliação são utilizados nesse processo, né, nessa atividade. Além disso, vou apresentar os benefícios da automatização da reconciliação, que é feita através de ferramentas como o Reconcile. Essa é a nossa agenda de hoje, então, como introdução a este webinar, eu apresentarei as definições de reconciliação e seus principais objetivos. Seguiremos apresentando as principais fontes de erro e os desafios que as empresas encontram no processo de reconciliação. Em seguida, falarei sobre o cálculo e o uso dos fatores F1, F2 e F3, também conhecido como a série F, na reconciliação. Irei abordar o tema da reconciliação proativa, os seus benefícios e a automatização desse processo, que é realizado principalmente através da utilização de softwares. E comentado toda essa parte teórica, todo esse embasamento teórico que vamos fazer, seguirei para um momento do webinar que será a demonstração, utilizando a nossa solução Reconcilor, em que eu irei mostrar algumas das telas de análise da ferramenta, como um exemplo de uma operação genérica, onde nós vamos visualizar esses fatores tratados no webinar de hoje e as principais métricas e comparações realizadas na atividade da reconciliação. Então, vamos começar com uma pergunta. O que é reconciliação? A reconciliação é uma atividade que é realizada pela maior parte das empresas de mineração e ela pode ser definida como uma comparação entre os valores estimados e os valores medidos, ou seja, comparar o que foi planejado com o que foi efetivamente executado. E esses valores, eles correspondem aos valores de teor, de tonelagem, ou então de conteúdo metálico, ou de outras variáveis, referentes às diferentes etapas da cadeia de valor de mineração. O resultado dessas comparações, né, da reconciliação, geralmente são chamados de fatores, que podem ser aplicados às estimativas de recursos e reservas e também aos modelos de grade control, para que eles sejam mais acurados e mais assertivos em relação à produção final da planta. Quando bem executada, a reconciliação irá permitir identificar problemas como a imprecisão na estimativa de recursos, erros de amostragem, má performance da planta, entre uma série de outros problemas técnicos e operacionais. E podemos, de uma forma geral, então, dizer que os principais objetivos da reconciliação são encontrar as fontes de variação dentro dos processos, medir a performance das operações em relação ao que é esperado e também fornecer indicadores-chave de desempenho, os KPIs, que é muito importante para as acionistas e para os investimentos nas operações, por exemplo. A qualidade da reconciliação, ela vai depender, então, da captura correta dos dados. Esses dados, eles são coletados em diferentes etapas da cadeia de valor de mineração, e eles vão ser dados dos atributos, como os teores, o conteúdo metálico, a tonelagem, de diferentes etapas. Então, quais são essas informações, né? A gente vai ter as informações da geologia, com o modelo de recursos e o modelo de reservas. A gente vai ter informações, a gente vai ter, né, os planos de mina e do grade control.
A reconciliação vai trabalhar também com as informações da topografia, o que diz as atividades reais da mina, como, por exemplo, dados do sistema de despacho e também dados do controle de inventário das pilhas de minério, dados também de tonelagem e amostragem da alimentação da planta, também com os indicadores de performance, como, por exemplo, a potência, consumo e rendimento do moinho, e além também da produção real da planta, né, com a tonelagem, o teor de minério estéril que saem da planta. Até mesmo as informações de transporte e de venda do produto final até chegar ao cliente. Então, a reconciliação vai pegar todos esses dados de todas essas etapas e fazer as comparações entre o planejado e o esperado. E quais são os desafios e as principais fontes de erro, né? A gente sabe que as variações entre os valores planejados e executados, elas vão ser inerentes aos processos minerários, é quase impossível a gente ter uma recuperação de 100%. Então, o grande objetivo da reconciliação é justamente identificar onde que essas variações ocorrem, porque só se pode melhorar um processo, uma operação, quando você conhece bem, quando você sabe onde que estão acontecendo as falhas. E é aí que a reconciliação atua, identificando, fornecendo dados para identificar essas fontes de variação. Essas podem ocorrer ao longo de toda a cadeia de valor da mina, e na grande parte das operações existem duas principais fontes de erro que vão estar ocasionando essas variações, né? Então, elas são a falta de precisão e acurácia da estimativa de recursos e de reservas do modelo de longo prazo. Isso se deve principalmente ao mau entendimento do corpo de minério e também à ineficiência do processamento mineral, no que se refere a separar corretamente minério de estéril no modelo de curto prazo. Isso vai ocorrer principalmente devido à imprecisão no planejamento do grade control ou má performance da planta. E como avaliar essas fontes de erro? A ineficiência da estimativa de recursos, ela será determinada, portanto, através da comparação entre a depressão do meu modelo de longo prazo com a depressão do meu modelo de curto prazo. Já a ineficiência do processamento mineral será avaliada comparando os valores de tonelagem e teores recebidos pela planta, os valores reais, versus o que foi planejado pelo grade control para a alimentação da planta. Além disso, eu trago aqui outras fontes de erro que são muito comuns nas operações, que também irão resultar em grandes variações. São elas: a imprecisão das amostragens, isso vai ocorrer principalmente devido a instrumentos de medição descalibrados. Temos também erro de modelagem e estimativa de teor das pilhas de minério, também o conhecido como stockpiles, que é uma grande fonte de erro, muito comum, porque o teor das pilhas costuma ser a média das amostras que alimentam a mesma. Então, isso gera um erro de precisão do teor das pilhas, que vai ocasionar aí os erros na reconciliação. Uma outra fonte é o rastreamento incorreto de materiais. É muito importante para essa atividade que todos os materiais tenham sua correta destinação e sua correta fonte conhecida para não gerar erros nos cálculos, né? Material fora da sua posição, digamos assim. E erros também na logística de carregamento de caminhões, né? Um erro muito comum que vemos nesse caso são caminhões operando com sobrecarga ou com pouca carga. E a reconciliação, então, agora eu vou falar um pouco sobre a arte da fatorização, né, dentro dessa atividade. As comparações que são realizadas pela reconciliação, geralmente elas são calculadas através de razões que recebem o nome dos fatores. Esses fatores, eles vão indicar a acurácia das estimativas, porque quanto mais se aproximam de um valor unitário, menor vai ser o erro entre o executado e o planejado. Então, esses fatores, eles podem ser aplicados às estimativas de recurso e também nas previsões do grade control, com o objetivo de ajustá-las, de modo que elas sejam, portanto, mais assertivas em relação ao montante que se espera para cada um desses casos. Então, por exemplo, eu posso usar um fator de reconciliação do ano passado para ajustar a minha estimativa atual.
É um exemplo de utilização dos fatores também. Além disso, os fatores também são utilizados como bons indicadores de performance da operação. Eles vêm sendo cada vez mais utilizados por gestores e também por acionistas para avaliar a performance no geral das operações e também para cálculos de investimentos financeiros, né, visando a melhoria do processo. Aqui, no webinar de hoje, iremos tratar dos fatores F1, F2 e F3, são diversos os fatores que podem ser calculados pela reconciliação, mas hoje iremos concentrar nesses três, que irão relacionar e comparar o modelo de reservas. Hoje em dia, esse modelo de reservas é gerado por softwares de modelagem e de estimativa de recursos e corresponde, portanto, ao modelo de longo prazo. Irá comparar ao modelo de grade control, que determinará, portanto, as taxas de diluição e de perda de minério no processo, e também realizar a comparação com a alimentação da planta, tanto a real quanto a prevista pelo grade control. A alimentação da planta, nós sabemos que é uma combinação do material que sai diretamente da mina e vai diretamente para a alimentação da planta e também do material que é armazenado nas pilhas de minério. Aqui, no webinar de hoje, trataremos com a definição dos fatores proposta por Parker em 2012, e vale ressaltar que os fatores, eles são variáveis de acordo com o empreendimento, então, vão variar de acordo com a estrutura e de acordo com a forma como é coletada a informação de uma mina para outra. Então, primeiramente, vamos falar sobre o fator F1. Né? O fator F1 ele consiste na comparação da depleção do modelo de curto prazo versus a depleção do modelo de longo prazo. Então, vale destacar que todos os fatores e todas as métricas de reconciliação, elas são calculadas para cada variável separadamente. Então, você vai ter um fator F1 para teor, um fator F1 para tonelada, um fator F1 para conteúdo metálico. Então, para cada variável, ele precisa ser calculado separadamente. O fator F1 é usado para medir a acurácia do modelo de recursos e de reservas. Ele é utilizado também para se relaciona, né, com o entendimento sobre o corpo de minério e também é utilizado para avaliar a separação correta entre minério e estéreo previstas no grade control. Então, pode ser também previstas pelo modelo de curto prazo. E pode ser utilizado também para avaliar e calibrar a seletividade dos modelos, tanto do modelo de recurso quanto do modelo de grade control, em relação à transformação dos recursos em reservas minerais. Um alto valor do meu fator F1, um valor maior do que 1, vai indicar, portanto, que o modelo de longo prazo foi conservador, enquanto que um baixo valor do fator F1, menor do que 1, indica que houve um otimismo no modelo de longo prazo. Esse é um exemplo de uma interpretação que se pode ter acerca do valor do fator, mas existem diversos outros motivos e fontes de erros que vão estar afetando nesse resultado, né, como a gente viu anteriormente. O fator F2, por sua vez, também é muito chamado, ele é usualmente chamado do Mine-Call Factor, e ele consiste na razão entre os valores reais entregues para a alimentação da planta versus os valores de alimentação da planta previstos e planejados pelo grade control. Então, a gente sabe, como comentamos, que o volume do material entregue para a planta vai ser uma combinação entre o planejado da depressão do modelo de curto prazo, que é retirado da mina e movimentado diretamente para a planta, versus, e também uma combinação com o material que é retirado das pilhas de minério. Então, você vai ter duas diferentes fontes de erro que vai estar causando essa diferença entre o executado e o planejado. O fator F2, portanto, ele vai permitir checar a diluição não planejada do material que alimenta a planta, avaliando, portanto, a qualidade do planejamento do grade control. Ele avalia também o controle dos stockpiles, no que se diz a movimentação e estimativa do teor do material das pilhas. Avalia também a qualidade da amostragem, que alimenta a planta, que alimenta os britadores também, além da performance do processamento mineral como um todo.
Um alto valor de F2 indica que os valores do modelo de curto prazo foram conservadores, enquanto um baixo valor de F2 vai indicar um otimismo no modelo de curto prazo. Agora, o fator F3, ele irá comparar o modelo de longo prazo com a alimentação real da planta. Ele pode ser obtido através da multiplicação dos fatores F1 e o F2, de acordo com essa equação que está aqui na tela. Percebe-se aqui em um determinado período de tempo, geralmente em um ano, as depressões do meu modelo de curto prazo, ou então do modelo de grid control, tendem a se anular com o planejamento de alimentação do grid control, e, portanto, a F3 irá comparar os valores da alimentação da planta com os valores previstos do modelo de longo prazo da mina. Então, dessa forma, ele irá permitir avaliar a precisão e a acurácia do modelo de recursos em prever a alimentação da planta, considerando os ajustes de perda e diluição no processo, além de avaliar também a capacidade da mina em recuperar tonelagem, teor e conteúdo metálico previstos pelo modelo a longo prazo. Uma vantagem da utilização da métrica do fator F3 é que ela remove o efeito de viés das amostragens, que é um erro muito comum, que é frequente no planejamento do grade control. Agora, explicado, né, os fatores F1, F2, F3, eu vou abrir um espaço para discutir, para conversar um pouco sobre a reconciliação proativa. A reconciliação proativa, ela consiste em analisar as principais medições, as principais métricas utilizadas nas estimativas de uma forma constante e em curto período de tempo. Porque quando você tem uma análise de reconciliação em um curto período de tempo, isso permite que você encontre as variações de uma forma rápida. Essas variações são, então, analisadas para que ações corretivas sejam adotadas para alinhar os valores, né, medidos com os valores estimados. Então, dessa forma, quando se tomam essas ações corretivas, as estimativas se tornam mais assertivas e podem ser utilizadas, portanto, para tomadas de decisões, que vai conferir uma maior confiança em investimentos na produção e no que se espera produzir como um todo. E como que essa reconciliação proativa é feita? Ela vai ser realizada através da automatização desse processo, como com a utilização de softwares que vão realizar captura online de dados, que vão permitir que as minas sejam capazes de ser proativas, ou seja, que utilizem dados de reconciliação, dados de curto período de tempo, para identificar facilmente essas variações e também identificar os impactos das tomadas de decisões nas atividades da mina, tanto nas atividades de exploração, quanto também nas atividades da planta de processamento, até o metal produzido. Então, isso vai ter o objetivo principal de melhorar a performance como um todo. Esse entendimento da reconciliação proativa, ela vai permitir, então, que os valores originais das estimativas e os resultados com os valores reais estejam dentro dos limites aceitáveis para cada operação, e que o seu tempo de reação seja cada vez mais curto. Então, para garantir que as práticas de reconciliação elas sejam efetivas, é muito importante assegurar a qualidade da informação que vai estar alimentando esse sistema. A utilização dos softwares de reconciliação, como a gente diz, out of the shell, então aqueles que já são prontos, já desenvolvidos, além de reduzir os custos que seriam investidos no desenvolvimento de uma ferramenta similar, eles também vão oferecer uma série de outros benefícios, como a captura online de dados. Com a automatização da captura de dados, os erros operacionais humanos de transposição, eles são reduzidos drasticamente, além de fornecer sistemas de validação da entrada de dados, no qual todos os dados que vão estar alimentando o sistema, antes de serem processados, eles são verificados e são validados. Então, isso vai assegurar que a informação é uma informação confiável e segura. Além disso, também é desejável que os dados eles sejam coletados com frequência,
né, como, por exemplo, por turnos, ao invés de serem coletados e processados ao final de um ano, por exemplo, como é feito em muitas minas, né, na reconciliação. A coleta online de dados, ela vai reduzir, portanto, o tempo gasto com a compilação dessa informação, vai fornecer constância, rapidez e também vai conferir confiança naqueles dados que vão estar ali nas suas telas. Além disso, é importante também assegurar que esses dados coletados, eles sejam devidamente armazenados em um banco de dados seguro e confiável. O que a gente vê em muitas operações são múltiplos datasets, como, por exemplo, múltiplas planilhas de Excel, que são muito utilizadas para fazer reconciliação hoje em dia, e que oferecem problemas, porque são múltiplas fontes da verdade. Isso pode ocasionar diversos erros. Então, a utilização de sistemas, de softwares de reconciliação, irão concentrar toda a informação em um único banco de dados, seguro, flexível e confiável, e todos os usuários vão estar tendo acesso ali a uma única fonte da verdade, a uma fonte e também uma fonte mais atualizada, né? E é aí que o Reconcilo atua. Ele é uma solução out of the shell, ele foi desenvolvido para reconciliação, ele é uma solução web-based, então o que significa? Que é uma solução que você acessa através da internet. O Reconcilier ele vai usar um banco de dados do tipo SQL Server, que vai, portanto, permitir uma integração com outros sistemas de informação, como, por exemplo, sistemas da planta e sistemas de despacho também. O Reconcilier ele vai estar coletando todas essas informações, então, esses diversos bancos de dados que a gente vê aqui ilustrados no formato CSV ou em qualquer outro formato de importação, ele vai estar coletando essa informação e vai estar concentrando ela toda em um único banco de dados, um banco de dados central. Essa informação, então, antes de entrar no Reconcilier, ela vai passar por um sistema de importação e validação de dados, na qual as especificações são definidas durante a implementação. Caso os dados não estejam dentro desses limites, é reportado erro dentro do sistema, então esses dados vão precisar ser corrigidos, então isso vai assegurar a confiança na informação. E uma vez dentro do sistema, são realizados cálculos e os motores de comparação que vão estar gerando os resultados das análises de reconciliação que o usuário deseja fazer. Esses resultados são, então, dispostos em módulos de análise, em dashboards, e são armazenados no banco de dados central e podem ser exportados em formas de relatórios ou, então, em outras ferramentas de visualização. E como que funciona, né, o Reconcilier? Ele vai atuar em toda a cadeia de valor da mineração, ele vai estar importando todos os modelos e todos os dados reais em cada etapa desse processo, então, da geologia, da produção da mina, até a venda do produto final. Então, primeiramente, ele modela a cadeia de valor de acordo com as informações, de acordo com a infraestrutura, então, número de pilhas, número de operação de plantas, e aí ele também vai modelar o fluxo, a movimentação de material, porque, como eu disse, é muito importante você ter um controle de onde que sai o material e a sua correta destinação, para não ter material perdido nesse processo. E ele também vai mapear e caracterizar todo o material que está sendo processado e transportado e produzido aqui nesse processo. Então, todas as variáveis desse material, todos os teores, todo o volume, todo o peso, toda essa informação. Uma vez que toda a cadeia de valor está modelada, todo o fluxo de material, ele começa efetivamente a trazer as informações da cadeia para o sistema, alimentar o sistema com essas informações. Então, exemplos aqui das informações é o modelo da topografia, a produção da mina, o que foi efetivamente entregue pela mina, o que foi recebido pelo britador e todas essas etapas. Todos esses dados ficam armazenados. Essa coleta de dados pode ser feita de diferentes períodos de tempo, então, com o passar dos anos, você passa a ter um histórico de toda a movimentação, de todo o material produzido e estimado dentro da sua operação, o que vai te permitir realizar comparações com seus dados reais estimados entre todas as etapas da cadeia de valor da mina.
Então, você vai poder comparar, por exemplo, os modelos de recursos com o modelo de grade control, dando aqui, né, o nosso fator F1, comparar o modelo de grade control com a alimentação da planta, o nosso fator F3, ou o modelo de recursos com a alimentação da planta F3, ou então está fazendo qualquer outra comparação. Por exemplo, eu posso comparar a produção da mina com a produção da planta, até mesmo com o transporte, a venda. Essas comparações podem ser feitas entre todas as etapas, de forma que é mais fácil você identificar aonde que estão ocorrendo as variações, para que então você possa melhorar a sua operação. Agora feita essa parte teórica, eu vou abrir o Reconcile, a nossa ferramenta, eu vou mostrar como são feitas essas comparações e vou apresentar algumas dos módulos de análise que eu comentei anteriormente. E no final da apresentação, a gente vai abrir um tempo para tirar dúvidas sobre a apresentação. Então, esse é o Reconcile, né? Como comentamos, ele é uma solução web-based, então o acesso a ela é feito por um browser, em que você fornece um usuário e uma senha, então todas as pessoas que têm usuário e senha podem estar acessando o Reconcile em qualquer lugar, em qualquer servidor, basta ter o acesso à internet, o login e a senha. A gente vê aqui à direita um menu com diferentes análises. A gente vê aqui um menu com ele é separado por diferentes tipos de análise, então a gente vai ter um menu todo destinado para análise de dados, a gente tem um menu destinado para o controle do inventário, dos stockpiles, um menu para o Grade Blocks, para a construção de dashboards. Vemos aqui também essa parte do menu, ela é toda voltada para análise e validação dos dados que estão alimentando o sistema. Então, é aquela parte que a gente comentou anteriormente, da validação, da importação dos dados. Então, durante uma implementação é onde nós passamos a maior parte do tempo com o cliente, definindo os limites de aceitação, o formato dos dados que vão estar alimentando a plataforma. E caso algum dado não está dentro das especificações, são reportados erros no sistema para que esses dados sejam, então, corrigidos, para só, então, eles serem vistos aqui nas telas de análise. Hoje eu separei algumas telas, eu vou me concentrar primeiramente aqui na tela contínua, que é essa que vocês estão vendo. A tela contínua ela é uma das principais telas de análise do Reconcile, porque ela vai permitir uma rápida visualização da produção e das métricas de todas as etapas modeladas da mina. Esse caso aqui que eu estou apresentando para vocês é um caso idealizado, uma mina genérica, no caso, uma operação de cobre e de ouro, uma mina a céu aberto. E a análise, como vocês podem ver, essa mina, eu tenho modelado várias etapas, por exemplo, o modelo de recursos, o modelo de reservas, até mesmo a alimentação da planta, até a produção da planta. Então, a configuração da mina, ela vai depender da informação de cada empreendimento. E para selecionar a informação, basta você clicar aqui nesse ícone que você vai ter os dados aqui embaixo referentes a cada uma dessas etapas. A gente vê que as variáveis, as informações elas são separadas de acordo com as variáveis. Então, se eu clico aqui, por exemplo, na tonelada, eu vejo que toda a informação da minha tela, ela muda, porque vai estar me mostrando o valor referente a toneladas. Se eu troco, por exemplo, para a porcentagem de cobre, eu vejo que houve uma mudança nos meus gráficos, uma mudança no valor dos meus fatores, porque eu estou analisando a porcentagem de cobre. Como a gente comentou, a reconciliação deve ser feita para cada variável separadamente. E ela pode ser feita em diferentes períodos de tempo. Aqui na parte superior da tela, você seleciona o período de tempo que você deseja estar fazendo essa análise. Ela pode ser um customizado, você pode inserir aqui um período de tempo, ou você pode estar acessando via links. Então, você pode fazer uma análise diária, você pode fazer uma análise semanal, uma análise por mês, mensual, ou então trimestral, por ano. Aqui você pode estar gerando, né, de acordo com as informações
de survey também, dos dados que vão estar alimentando o sistema, pode ser análise anual, você configura. Além disso, você pode estar filtrando a informação de acordo com o complexo de minas, por PIT, bloco, e até por benches e até mesmo por bloco. E você pode estar separando também de acordo com o tipo de material, estéreo, minério, ou os dois, e até mesmo com o tipo, como por exemplo, high grade, low grade, entre outros. Essas variáveis que vão estar mostrando os valores respectivos na tela são configuradas, você pode configurar um grande número de variáveis. Para você visualizá-la na tela, basta selecioná-la aqui nesse formulário e você vai ter a informação que você selecionou. Aqui a gente vê os fatores de reconciliação, aqui temos o fator F1, o fator F2 e o fator F3. Para configurá-lo, né, para a gente ver um fator aqui na tela, é muito simples. Basta vir aqui nos comparações, você vai fornecer uma informação, por exemplo, aqui, vamos criar um F1,5, você pode escolher entre fator, o resultado em forma de fator, ou o resultado em forma de porcentagem, ou então em diferença absoluta, e você seleciona entre qual etapa da mina que você quer comparar. Então, eu posso comparar, por exemplo, aqui, o meu modelo de reservas com a produção da minha mina, por exemplo. Eu salvo e instantaneamente eu vou ter o meu valor de F1. A gente pode ver que é muito rápido essa geração desses fatores. Eu posso estar analisando um fator para cada variável de interesse. Aqui abaixo também a gente vê que tem um gráfico de cascata que vai conter informação referente a cada uma dessas etapas. Aqui, né, da variável em tonelada, a gente vai ter do modelo de reservas, do meu modelo de grade control, e com cores ao centro, a gente vai ter a diferença absoluta entre cada uma deles. Então, é uma rápida visualização de onde estão as maiores diferenças, onde está tendo a maior diferença. A gente vê aqui da produção da mina, também a gente vai ter uma diferenciação do material de acordo com essas siglas. SP significa stockpile, então todo esse volume que está contido aqui nessa barra é da alimentação direta que vai para stockpiles, ou DF vai ser o material que sai da mina e que é destinado diretamente para a alimentação da planta. Então, a gente consegue ter um controle também da movimentação aqui de material. Essa configuração ela pode ser salva e ela fica, quando ela é salva, ela fica armazenada no sistema, então todos os usuários vão ter acesso a essa mesma tela de análise, essa mesma análise, e ela pode ser compartilhada via link também. Então, esse é o contínuo. A outra tela de análise que eu separei é a tela do Model Comparison, que é a comparação dos modelos. É um módulo que foi projetado por geólogos para comparar diferentes tipos de modelo da mina. Hoje eu preparei uma tela comparando os fatores ao longo de um ano. Você configura tudo que está no Reconcile, você configura a sua análise, então você configura o que você deseja ver em cada um dos eixos, pode ser fator, porcentagem, você pode analisar de acordo com teores também, e você seleciona a informação que você deseja estar visualizando na tela. Nesse caso, eu separei aqui o fator entre o modelo de recursos e o modelo, esse custom model, o nosso modelo de grade control, então seria o F1. Aqui, a comparação entre o modelo de grade control e a alimentação da planta, o F2, e aqui o modelo de recursos com a alimentação da planta, então o F3. Então, a gente consegue ver que em setembro, por exemplo, eu tive o meu fator F2 maior do que o meu fator F1, e eu consigo estar fazendo uma análise do porquê desses fatos. Além disso, a gente está fazendo essa análise de reconciliação em forma de gráfico, a gente também pode gerar essa informação também em forma de tabela. Selecionando aqui nesse formulário de configuração do sistema, a gente vê que rapidamente ele vai me reportar uma tabela com toda a informação de todos os meses que me deram esse resultado do meu gráfico. Eu posso estar aplicando filtros aqui de tonelagem, volume, teor, que vai estar complementando essa minha informação. Essa tabela, ela, mais uma vez, ela pode ser salva, ela pode ser exportada em formato CSV, e quando você tem um sistema integrado, automaticamente vai abrir essa tabela em formato CSV e vai abrir automaticamente no Excel. Então, essa tabela pode ser compartilhada com terceiros.
Mais uma vez, essa configuração pode ser salva, ela fica no sistema, todo mundo que tem acesso vai enxergar essa mesma análise. E a outra tela que eu separei é a tela do Trends. A tela do Trends, ela vai complementar a análise da comparação do modelo, porque aqui você vai estar vendo a tela de Trend, ela vai te mostrar qualquer métrica, então qualquer volume produzido pela mina ou estimado. Aqui, nesse caso, a gente está vendo todas as informações que vão estar gerando a análise dos meus fatores. Então, a gente está vendo aqui o total em toneladas aqui nas barras do meu modelo de reservas, do modelo de grade control e aqui em azul mais escuro, da alimentação da planta. Então, são as minhas 3 etapas que tem a análise de fatores. E na linha tracejada, eu também estou vendo os teores, o teor que eu configurei dessa análise, né? No caso aqui, porcentagem de cobre. E eu consigo ver, bom, por exemplo, aqui em setembro eu tive o alto valor do meu F2, né, do meu grid control com a minha alimentação da planta. Eu consigo vir para essa análise do Trends e entender por que eu tive esse alto valor. Aqui eu consigo ver que eu consigo ver que o meu tonelagem de grade control foi muito maior do que a alimentação da minha planta. Então, por isso que eu tive um valor de F2 muito alto. Então, ela vai estar complementando a sua análise. Mais uma vez, pode ser configurado, né? Aqui nos eixos a gente tem configurado por análise temporal e tonelada e porcentagem. Mais uma vez, é totalmente configurável, você escolhe qualquer dado que você deseja estar inserindo, alimentação direta, entregue pela mina, você pode estar fazendo uma análise global e também pode estar gerando também as tabelas também, da mesma forma como mostrado anteriormente. Essa é a tela Trends. E, por último, a outra tela de análise que eu separei é a de dashboards, que é uma aplicação muito importante, que vai ser uma visão geral de todas essas outras análises que mostramos aqui anteriormente. Essas configurações, quando elas são salvas, elas ficam armazenadas e você pode selecioná-las aqui no dashboard, você pode fazer análise de quatro daquelas configurações salvas, e elas vão ser dispostas em uma tela só. Esse dashboard você pode selecionar ele como página inicial do Reconcile. Alguns clientes possuem monitores com uma tela só para esse análise do dashboard, que vai estar permitindo uma análise global das suas operações. Ela é muito utilizada, né, pelos gerentes para ter um maior controle da produção da mina como um todo e de todas as etapas. Então, esse é o modo do dashboard. Essa foi a apresentação que eu preparei hoje para vocês. Espero que tenha ficado claro como o Reconcilo ele ajuda nesse processo da reconciliação, automatizando essa atividade, né? Fornecendo, então, uma coleta online de dados, integração com outros sistemas, o que te diminui muito tempo com a compilação. Além disso, esse sistema de validação vai conferir segurança para informação que você está tendo na tela. E, além disso, ele vai estar te permitindo realizar inúmeras comparações ao longo de toda a cadeia, o que vai estar simplificando esse processo de reconciliação. Agora eu vou abrir um espaço para perguntas. Vocês podem encaminhá-las via chat aqui na tela, que eu vou estar respondendo agora ao vivo. Vocês podem também encaminhá-las diretamente para o meu e-mail, também para o site da Datamine, que será um prazer respondê-las. Então, vamos lá. Temos aqui uma primeira pergunta. Boa tarde. Trabalhamos na reconciliação com fatores F4 e F5 também. Existe alguma diferença dentro do Reconcilo? Obrigada pela pergunta. Não existe nenhuma diferença dentro do Reconcilo. Como eu comentei, os fatores eles são muito subjetivos de uma empresa para outra. Você que determina qual vai ser a comparação, você que vai determinar a geração desses fatores. Então, se você tem todas as etapas modeladas e você sabe, entre o seu fator F4, ele vai relacionar essa etapa, você sabe quais etapas os seus fatores estão relacionados, basta você configurar o sistema que ele vai te reportar o fator F4, o fator F5, ou qualquer outra métrica, qualquer outra comparação que você deseja estar fazendo. Uma próxima pergunta.
É possível fazer a reconciliação F1, F2, F3 quando sua maior produção está vindo de pilhas não rastreáveis? Bom, não é possível, porque para realizar a reconciliação, você precisa ter informação da onde está vindo esse material. Você precisa ter informação do destino e da fonte desse material. Então, se você não tem um rastreamento da pilha, você não vai conseguir estar puxando informação dela para o sistema. É muito importante você ter muito bem modelado, muito bem certo a informação do seu processo, a informação da sua cadeia de valor, porque o reconciliador vai estar atuando justamente nisso, né, comparando uma etapa de outra. Bom, obrigada. Próxima pergunta. Boa tarde. Ele trabalha somente com planilhas ou com sólidos lavrados? Bom, ele vai estar trabalhando com os dois, no caso, com planilhas e também com sólidos lavráveis. Os sólidos, no caso, eles podem também estar salvos como em forma de planilha também, inclusive. No momento, eu tenho um mini reconcile via Power BI. Nele eu consigo encontrar erros de qualidade e destino, etc. Material estéreo com destino de pilha, erros de despacho, ou minério com teor nulo. O reconcile consegue perceber esses erros? Obrigada pela pergunta. Bom, o reconcile, quando eu tenho erro, quando eu tenho um material que está com destinação incorreta, o sistema ele vai fornecer, ele vai reportar erro durante a importação, vai ser naquela validação dos dados que está entrando. Então, toda a informação que você está vendo no sistema é uma informação que foi validada. Então, você não vê erro na tela de análise. Você vai ver esses erros antes da importação desse erro no sistema, o que é uma grande diferença entre o Reconcile e o Power BI, porque o Power BI não tem essa engenharia de validação que a gente chama, né? Por isso que você consegue ver esse erro. O Reconcile, a grande diferença dele com o Power BI é que ele tem essa engenharia de validação que vai reportar esses erros no sistema. Então, toda a informação que está nas telas de análise são informações que estão validadas. Obrigada pela pergunta. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, o interesse, a participação também com as perguntas no chat. Caso vocês tenham alguma outra pergunta que ficou por fazer, podem encaminhá-la diretamente para o meu e-mail, que está aqui na tela, ou então, se vocês gostaram, têm interesse em ver mais aplicações do Reconcile, né? Em 40 minutos é difícil a gente mostrar todas as funcionalidades da ferramenta, é uma ferramenta muito completa. Se vocês têm interesse em ver mais sobre a solução, podem também me encaminhar o e-mail, que agendamos uma demonstração com um overview da solução, será um prazer. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença e desejar uma boa tarde para todos. Obrigada.